Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A gente está iniciando mais uma videoaula nossa. Pois bem, pessoal, a gente vai agora falar sobre o desafio, né, que ficou quando a gente deu uma paradinha para o recesso. Ficou também uma questão de desafio, como é de costume a gente deixa no final de cada aula. E aí a gente vai iniciando essa aula. Antes de debatermos sobre o filme, a gente vai falar essa questão do desafio, né? A gente vai dizer se alguém acertou ou não, né? Dependendo das participações que aconteceram, e também relembrar qual foi essa questão e explicar a maneira de resolução dela, tá bom? Primeiro a gente vai analisar aqui, né? E no primeiro ano A, houve participação, mas infelizmente não houve alguém que tenha acertado o desafio, né? Mas isso é uma consequência, a gente incentiva sempre a participar do desafio. Voltamos a falar que é uma maneira para tentar incentivar essa questão do nosso raciocínio, da nossa interpretação, concentração, e favorecer para que a gente possa estar também trabalhando coisas para aguçarem esse nosso senso investigativo, tá certo? Então, ninguém recebeu essa imagenzinha porque não houve acertador do desafio que ficou da aula anterior, que no caso foi ainda antes do recesso, tá certo? Mas a gente vai agora dar uma lembradinha qual tinha sido esse desafio, né? O desafio tinha sido esse aí, pessoal, se vocês lembram, dizia assim, ó, se, aí tem aqui algumas igualdades, né? 1 é igual a 5, 2 é igual a 11, 3 é igual a 16, 4 é igual a 20, 5 é igual a x. Qual é o valor de x? A tendência é que muitas pessoas tenham pensado, né? Algumas pessoas até colocaram essa maneira de interpretar, que foi justamente comparando o lado esquerdo entre si e o lado direito entre si, né? O lado esquerdo vai aumentando de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, e o lado direito, algumas pessoas imaginaram assim, de 5 para 11, aumenta 6, de 11 para 16, aumenta 5, de 16 para 20, aumenta 4. Então, o aumento entre o primeiro resultado e o segundo, e assim por diante, está sempre 1 a menos. Ou seja, o primeiro aumento foi de 6, o segundo aumento foi de 5, o terceiro aumento foi 4, então o próximo aumento seria 3, né? Então muita gente imaginou que o valor de x seria 23 por conta dessas diferenças entre os resultados. Só que aqui tem uma questão que a gente não diria que é uma pegadinha, mas uma questão de interpretação de equação. Veja só, esse sinal aqui significa igualdade, né? Então veja o que é que tem na primeira igualdade e compare com a última. Ele diz aqui 1 é igual a 5, né? Então, invertendo, 5 vai ser igual a 1. Então o valor de x, na verdade, é 1 e não 23, como algumas pessoas imaginaram. Tá bom? Então a gente assim fez a correção do desafio. Espero que vocês tenham compreendido, né? Porque o objetivo não é só lançar o desafio, jogar para que vocês se virem, mas depois a gente explicar porquê da resposta dele, né? De uma forma detalhada, para que vocês realmente possam compreender. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E agora a gente vai fazer o nosso debate, o comentário a respeito do que o filme que foi para que vocês assistissem, né? E analisassem algumas coisas a respeito dele, dentro da nossa disciplina de matemática, mais para a parte de estudo dirigido, tá certo? Eu enviei o link onde vocês podiam assistir um filme. Eu sei que algumas pessoas já podem ter assistido esse filme outras vezes, mas quando são filmes bons, nunca é demais a gente assistir novamente, né? E é um filme Uma Mente Brilhante. E hoje a nossa interação é mais para a gente comentar um pouquinho a respeito de algumas frases no filme que nos servem tanto para nossa disciplina
quanto para nós também, enquanto pessoa, né? Para que a gente possa refletir, para que a gente possa saber que o aprendizado é uma coisa contínua, né? Que a gente está sempre aprendendo. Nós nunca estamos completamente saciados do aprendizado. É uma constante na nossa vida, né? Não só aprendizado acadêmico de sala de aula, mas um aprendizado também de vida. Nesse momento que a gente passa, o mundo todo, por um momento também de reflexão, de medo, de angústia, mas que a gente possa tirar um aprendizado disso, que a gente possa valorizar coisas que muitas vezes a gente não dava importância, né? Para que, quem sabe, o mais rápido possível, possamos estar juntos novamente com as nossas aulas presenciais, tá bom? Então hoje vamos debater um pouquinho sobre algumas partes do filme para que haja esse aprendizado, né, na nossa vida. Não apenas dentro da sala de aula, mas também na nossa vida como um todo, tá bom? E aí, eu particularmente já tinha assistido esse filme algumas vezes, mas interessante é que a gente às vezes assiste e quando assiste uma vez seguinte, tem algo que você não tinha percebido na vez anterior, né? Ou percebeu, mas está interpretando agora melhor, de uma maneira mais precisa, porque você já ficou mais atento, né? O que é que acontece aqui? Vamos analisar mais ou menos a história, né? De forma geral, eu acho que deu para vocês perceberem que ele era um aluno amplamente dedicado aos estudos. Ele tinha um jeito diferente, era uma pessoa estranha e até o jeito dele se comportar, né? Chegava às vezes até a ser agressivo com os outros e muitas vezes tinha essa dificuldade de interação social. Ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas por essa obsessão que ele tinha também dessa ideia original. Mas adiante no filme, nós percebemos que ele via coisas que na verdade não existia, né? Não existia na realidade, né? É uma doença de nome esquizofrenia e isso é baseado em fatos reais, tá bom? Houve realmente uma situação com alguém semelhante, um americano, e mais adiante aqui no debate a gente vai falar a respeito, tá bom? E de uma forma geral foi isso, né? Um filme longo, de mais de 2 horas de duração, mas que para mim percebo também como um filme, até porque quando se diz que é baseado em fatos reais, parece que chama mais a nossa atenção, não é? E a gente sabe que alguém que passou tudo o que ele passou e no final acabou vencendo, conseguindo seus objetivos, aprendendo também, reconhecendo que muitas vezes agiu de forma equivocada e aprender também com os erros, né? Isso é importante demais a gente trazer para refletir na nossa vida como um todo, né? Vamos agora, né, algumas frases para poder a gente ver e debater o que aconteceram ao longo do filme, que servem para que a gente possa melhorar cada vez mais. Vamos ter algumas frases aí para analisar, ok? A primeira, uma das que logo no início do filme ele fala, quando ele chega na universidade, né, que aparece o primeiro amigo de quarto dele. E lá na frente do filme é que eu não sei, a primeira vez que eu assisti o filme eu fiquei meio sem entender, porque não conseguia compreender bem aquela parte que apareciam pessoas e depois não era, ficava uma mistura entre realidade e ficção o tempo todo, né? Mas depois aquele jovem que apareceu lá no quarto dele, que era o amigo de quarto dele, né? Lá no final é que a gente vai perceber que nunca existiu aquela pessoa, né? Que era uma visualização, um personagem que foi projetado pela doença dele, na mente dele, né? E ele diz essa frase para esse amigo de quarto, fictício dele, né? Não gosto das pessoas, elas também não gostam de mim. Eu acho que vocês, para quem assistiu, viu que no início do filme ele comentou isso, né? Que mostrava realmente a dificuldade que ele tinha de interagir com as pessoas. Muitas vezes ele era grosseiro e mal educado. E o jeito estranho dele, né? Acho que por conta também já da doença, fazer com que ele fosse ironizado, né? Por muitas pessoas também do convívio dele. Tá bom, então?
Seguindo, vamos olhar outra frase aqui que também chamou a nossa atenção. A obsessão dele era justamente essa. Eu preciso encontrar, ficou errado aqui, eu peço desculpas, né, que era para ser uma, tá bom? Eu preciso encontrar uma ideia original. Era a obsessão. Isso fazia com que ele não assistisse às aulas na universidade, enquanto os colegas deles assistiam às aulas e publicavam as suas teses, suas ideias, né, que era um pré-requisito para que ele pudesse ser promovido, né, ter sua equipe de trabalho para ter esse reconhecimento, mas ele não queria. Ele achava que essas coisas de sala de aula, de coisa tradicional, essa aula de quadrigiz e livro e decorar, era uma coisa ultrapassada. Ele queria uma coisa original, que fosse dele. Ele não queria só reproduzir aquilo que alguém já tinha dito, né? Ele queria algo que fosse realmente dele, que fosse uma novidade. Por isso que ele diz, eu quero e preciso encontrar uma ideia original, que não seja apenas reproduzir o que outra pessoa já disse, mas que seja uma coisa minha, né? Que parta realmente de mim. Essa foi a grande obsessão dele ao longo de todo o filme. Seguindo aqui, a gente tem outra também que diz assim: conseguir uma competição onde ninguém perca. Ele estava tentando, rabiscava lá a vidraça do quarto e não conseguia nada, se desesperava. E tem uma cena que ele está lá no bar com os amigos dele, e ele fica analisando o pessoal no bar, e ele foi para o bar e levou os livros para estudar. É uma obsessão mesmo por estudo. E aí, debatendo e tudo, ele, naquele momento, parece que já fluiu uma ideia original para ele. Porque havia, a gente vai ver na próxima frase, um economista famoso, que ele dizia que na competição não tem como. Sempre alguém ganha, mas alguém tem que perder em troca. E ele percebeu numa situação que se apresentava naquele momento, onde os colegas dele estavam paquerando com algumas moças que chegaram no bar, Inclusive tinha uma loira lá, que era assim, que chamava mais atenção, Vamos dizer que era a mais bonita e atraente, que chamava a atenção dos rapazes que ali estavam. E ele começou naquele momento a criar uma teoria que para ele ia ser original, E é justamente o que a gente vai ver nessa frase aí seguinte. Na frase seguinte, onde ele diz: todos devem fazer o melhor para si e para o grupo. A disputa pela loira. A teoria de Adam Smith. Adam Smith é um cientista político, E eu lembro bem que eu estudei isso na faculdade de economia, um dos teóricos da economia importantes, Adam Smith. E depois, na mesma faculdade, eu estudei o que esse ator estava representando na vida real, que é Nash, John Nash. E aí, a teoria dos jogos, a gente vai ver daqui a pouco, que John Nash criou. Interessante, ele estudou e percebeu que Adam Smith não estava completo no seu raciocínio. E isso era uma ideia original. Imagina uma teoria consagrada há décadas e alguém chegar e dizer, essa teoria ela não está totalmente certa não. Essa teoria aí tem alguma coisa aí para a gente consertar nela. Já pensou que ousadia da parte dele? Mas era isso que ele queria, Estava lutando até aquele momento para criar uma ideia original, para criar realmente algo novo, que nunca antes tivesse sido apresentado por ninguém. Então ele vai com essa ousadia de aquela situação. Eu não sei se vocês recordam, mas ele imagina na mente dele e vai falando, porque quando a mais bonita chega ali com as colegas, aí ele disse o seguinte, ele analisou, se todo mundo for tentar alguma coisa com a loira, ela vai esnobar, ela vai se sentir a tal e vai esnobar todo mundo. Não conseguir nada com ela, aí o pessoal vai para as amigas. As amigas têm a tendência para também não querer, porque elas vão se sentir que ficaram em segundo plano. Agora, aí ele disse, e se for o inverso? Se todo mundo, cada um for para uma das amigas, a chance de êxito, de sucesso, é bem maior. E todo mundo indo e conseguindo alguma coisa com uma das amigas,
a loira vai ficar sozinha e o caminho vai ficar aberto para outra pessoa. Então seria uma teoria onde, né, existiria ganhos. Era uma competição onde todo mundo iria ganhar e não ia sair perdedores, né? Interessante demais. A partir daí ele começa a ter sua ideia original e vai também fazendo outras ideias originais, ok? Então, seguindo aqui, a gente tem outra frase que ele diz assim: não gosto de teoria, aulas tradicionais. Até o momento que ele lecionava, né? O primeiro discurso, quando ele chega na sala de aula, os alunos lá tudo atento, né? Com livros, aguardando o professor na sala, de forma bem respeitosa e tudo, atento para tudo que o professor ia falar. E ele, quando chega na sala, eu acredito que quem assistiu o filme lembra, ele ficou olhando para os alunos, né? Foi ali que apareceu a turma onde tinha a jovem que no final do filme, ao longo do filme, ia se casar com ele, ser a esposa dele, e uma força muito grande para que ele tratasse e conseguisse superar, na medida do possível, o problema de saúde que ele tinha, a doença. E aí ele colocou um problema lá no quadro e disse: ó, se vocês quiserem resolver, vocês vão passar talvez o semestre todo para resolver. Se quiser assistir a aula, assiste. Se quiser fazer atividade, faz. Porque essas aulas tradicionais eu não gosto, eu não aprovo, né? O que é importante é ter coisas originais, o aprendizado da vida, né? Ele era assim, às vezes até meio rude, né? Meio grosseiro, tá bom? Então teve essa parte aí também que chamou a atenção. Depois está ele com um amigo imaginário dele, é um amigo de quarto. O amigo de quarto diz a ele: a única certeza que tenho é a que não tenho certeza de nada, né? Apesar de ser um amigo imaginário, mas que ficava falando ali com ele, de qualquer maneira fazia com que ele colocasse isso que ele escutava no imaginário dele, trouxesse também para a vida concreta dele, né? E essa é uma frase que representa humildade aí, né? De você não se achar o todo-poderoso, de você não se achar que é insubstituível, que sabe mais do que todo mundo, né? Então, essa parte aí é você ter a humildade de dizer: não, eu estou aprendendo mais, mas ainda não é tudo, né? Eu posso ainda aperfeiçoar meu aprendizado, meu conhecimento. Essa frase aí bem interessante para quem se dedica realmente aos estudos, né? E aqui a gente tem aqui os 3 amigos imaginários dele, né? E aqui a gente já começa a falar do problema dele de saúde, que diz assim: o problema da esquizofrenia deixava um misto entre o real e o imaginário. A gente até que, pelo menos eu, quando eu assisti as primeiras vezes, eu mesmo não sabia direito, né? Aí assistindo as vezes comecei a entender, porque toda vez que esse Zayel apareceu para ele, na verdade era coisa da mente dele, do imaginário dele. Só ele via, só ele enxergava, né? E isso comprometia a vida real dele, né? A sua mente, o que passava na sua mente, que só ele via, a mente dele projetava uma coisa que para ele era concreta, acabava comprometendo a vida real dele, né? Comprometeu bastante a vida real dele. Seguindo, a gente tem uma outra frase aqui interessante, quando o amigo de quarto chega lá onde ele está, logo no início do filme, mas aqui tem uma frase que diz assim: ó, na esquizofrenia não é que momentos vividos tenham sumido, mas nunca existido. Isso é uma frase que um médico, lá perto do final do filme, quando está tratando ele, diz: o que mais dói na pessoa que tem a esquizofrenia, que tem esse problema, é justamente, não é que viveu alguma coisa e depois esqueceu, né? Viveu e esqueceu que viveu, mas o problema é maior. O problema é que ele viveu uma coisa que na verdade nunca existiu. É diferente, né? Por exemplo, a gente está e vivencia alguma coisa com os nossos familiares, com as pessoas próximas a nós, e depois tem algum problema, né? A gente vai esquecendo, né? As pessoas até dizem assim, alguém está caducando, né? Tá esquecendo coisas que viveu. Não, a esquizofrenia ela maltrata mais porque na mente faz com que a pessoa viva coisas que na verdade nunca existiu, né?
Isso aí realmente é uma situação bem complicada. E aí a gente tem outro momento aqui, ó, outra frase. Em que momento ele reconhece e aceita que realmente é esquizofrênico? Tem um momento que ele vai resistindo durante muito tempo, né? Fica aprisionando ele, mas qual é o momento que ele realmente percebe que tem esse problema? Eu não sei se vocês viram, mas o momento que ele aceita que tem a doença e percebe que tem a doença é aquele momento em que, quando ele encontra a menina, ele para e pensa, realmente, está todo mundo envelhecendo, né? Mas ela não envelhece. Ela está a menina o tempo todo. Passam-se anos, anos e anos e ela está do mesmo jeito. Então, realmente, isso não é uma coisa da realidade. Isso é uma coisa do meu imaginário. Naquele momento, ele reconhece que tem um problema e certamente fica mais fácil de enfrentar quando a gente reconhece que tem, né? Seguindo, a gente tem essa aqui, né? Esse é um momento muito importante para que a esposa, que era aluna dele, né? Depois se tornou esposa dele, foi o braço forte dele. Talvez a parte que separa a realidade do sonho não esteja na mente, mas sim no coração, né? Ou seja, o problema dele era um problema que passava na mente, mas ela diz o seguinte, né? Talvez esteja no coração e não na mente. Ou seja, que ele pensasse mais nisso também, que ela estaria com ele o tempo todo, né? Importante quando ele é internado, passa aquele tempo lá e tudo, sofre aquelas sessões, e depois ele está de novo, né? Ele sai, deixa o filhinho deles quase morrer afogado lá na banheira. A sorte é que a esposa chegou e tirou a tempo, e ela se desespera e vai ligar para que o médico venha para interná-lo de novo. E ele pede mais uma chance a ela, pede ajuda a ela, que acredite que ele vai fazer o possível para tentar superar isso. E o que acontece? Ela vai e dá essa confiança novamente, né? Sabendo que tudo que ela já estava sofrendo, tudo com o problema dele, mas ela dá essa chance, dá esse voto de confiança e dispensa um médico, né? Dispensa um médico para ver se conseguia fazer com que ele superasse de uma forma que não fosse com aquele tratamento tão forte que ele tinha recebido antes. Seguindo aqui, a gente tem mais outra frase, né? Quero acreditar que o extraordinário é possível, uma chance para não interná-lo novamente. A gente falou nisso, né? Ela disse, eu quero ver que o extraordinário, que ele que sempre queria isso, eu quero o extraordinário, eu quero uma ideia nova, eu quero uma coisa que ninguém antes tenha feito. Aí ela diz isso, né? Vamos acreditar que o extraordinário também é possível, ou seja, você pode conseguir vencer essa batalha com a doença, ou pelo menos saber lidar com ela, sem ser com aquele tratamento convencional de choque que ele tinha sofrido, né? Outra frase, aqui ele já, próximo final do filme, né? Que ele diz assim, sonhos e pesadelos devem ser alimentados para que continuem vivos. Ou seja, o amigo dele aí, que deu uma chance a ele novamente, para ele trabalhar, voltar ao trabalho, perguntou a ele se ele tinha parado de ver nesses amigos imaginários dele. Ele disse que não, que ele continuava vendo, mas só que ele estava ignorando. Ou seja, o que seria? Se ele não alimentasse, se ele não continuasse conversando e escutando o que os amigos diziam, ele superaria mais facilmente essa questão da doença, né? Então ele não estava alimentando isso, ou seja, ele não estava dialogando, conversando, dando ouvidos para aquilo que os amigos imaginários dele falavam. Outra frase que ele diz, quando é no final do filme, acho que vocês até perceberam, quando ele termina a aula, né, já de idade, bem pertinho já do final do filme, que os alunos vão saindo da sala, que ele fica na porta para sair, aí tem um aluno eu acho que é de outra sala, chega para ele aí, diz, professor, ele olha desconfiado para o aluno, antes de responder, olha para o aluno dele e pede para ela confirmar, você está vendo ele aqui, você está escutando ele? Aí ela diz, estou.
Aí ele disse, pronto, ainda bem, porque eu tenho medo que fosse outro amigo imaginário, né? Então, ele está ciente da doença e a partir daí fica mais fácil ele lidar com ela. Seguindo aqui, a gente tem esse momento importante já no finalzinho do filme, quando tem uma maneira que reconhecia, né, o talento das pessoas que conseguiam provar suas teorias, suas ideias, e a dele uma ideia original, quando ele tem receio de entrar nesse ambiente, que fazia muitos anos que ele tinha entrado aí, e esse professor ao lado diz que ele está concorrendo ao Nobel, o prêmio Nobel, que é uma das maiores premiações que a pessoa pode ter, né, de reconhecimento. O que é que acontece? Aí ele começa a receber os elogios dos que estão ali presentes e cada um deixa uma caneta lá, que é uma forma de reconhecimento, né, de vitória, que ele alcançou os objetivos dele. E aqui, pessoal, certamente uma das últimas frases, né, do discurso dele, no final do filme mesmo, que ele diz assim: e então fiz a descoberta mais importante da minha carreira, a descoberta mais importante da minha vida. É somente nas misteriosas equações do amor que alguma lógica pode ser encontrada. Só estou aqui por sua causa. Você é a razão pela qual existo. Você é toda a minha razão. Obrigado. O reconhecimento da importância que a esposa dele teve, né? Começou como aluna, esposa, se dedicou, sofreu tanto quanto ele com a doença, mas não o abandonou, né? Em alguns momentos pensou, mas não o abandonou e permaneceu com ele, e juntos desfrutaram da vitória, né? Da vitória da persistência, da vitória de acreditar, da vitória de estar juntos até o final. Muito importante, né? Saber que as pessoas são importantes na nossa vida, que a gente não consegue viver sozinho, por isso que a gente vive socialmente, né? E aqui a foto do verdadeiro John Nash, né? John Nash faleceu em 23 de maio de 2015, aos 86 anos, num acidente de táxi, juntamente à sua esposa, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ganhou o Nobel em 1994 e o filme Uma Mente Brilhante, esse que foi assistido, venceu o Oscar em 2001. Publicada em 1950, uma de suas maiores contribuições para a ciência foi a famosa teoria dos jogos, segundo a qual haveria uma ferramenta matemática simples para analisar várias situações competitivas. A teoria é usada hoje em diversos campos do conhecimento, como ciências sociais e econômicas e biologia, influenciando também na inteligência artificial. Pois bem, pessoal, chega agora o desafio que a gente deixa, né, no final da aula para que vocês analisem até a data prevista da próxima semana. Sempre a gente dá o prazo de participar do desafio até a terça, então, importante vocês assistirem um vídeo para saber os nossos prazos, lembrar do nosso semanário que tem o dia de cada coisa, né? Lembrando que agora a gente traz mais uma novidade, não dentro da área de matemática, que a gente teve o primeiro encontro nessa última segunda-feira, tá certo? Dia 8. E, se Deus quiser, na próxima segunda, toda segunda a gente vai ter um encontro. É um curso opcional, mas a gente pede que vocês participem para analisar. Isso é pensando mais nos alunos, né? No bem-estar dos alunos, não a forma, essa preocupação nesse período que a gente está vivenciando. É um período difícil, de isolamento social, mas é pensando nessa ótica, alguma coisa para favorecer a vocês. Então, a gente não vai falar sobre a disciplina nossa, a gente vai falar sobre temas do dia a dia, né? Mas com essa preocupação no bem-estar de vocês, no bem-estar do aluno, tá bom? Tem certificado, tem tudo planejado, organizado, feito com muito carinho, e espero mais participações, tá bom? Então, essa é uma novidade que a gente traz, é o curso opcional, mas o nosso desejo é que muitas pessoas participem, tá bom? Então, voltando aqui para o desafio, é o seguinte:
Aí tem uma imagem para vocês. Diz que um senhor muito rico, ele foi sequestrado. E ao ser sequestrado, quando contrataram a família, contratou um detetive para fazer as investigações. Quando chegaram no local tido como cativeiro, viram esse bilhete aí, a pessoa que havia sido sequestrada deixou esse bilhete aí como informação para que o detetive pudesse, assim, tentar descobrir com essas informações aí quem tinha sido o sequestrador, tá bom? Então, o bilhete dizia apenas isso, trazia apenas essas datas aí. 1º de janeiro, 5 de março, 2 de maio e 3 de agosto. E as opções, os acusados, os suspeitos, digamos, um desses aí era realmente o sequestrador ou a sequestradora, eram os seguintes, os suspeitos. Júnior Gouveia, que era o filho dele, da pessoa que tinha sido sequestrada, Júlia Gouveia, que era a esposa, e João Medeiros, que era o funcionário, tá bom? Então, um desses três é realmente o sequestrador e o detetive conseguiu descobrir apenas analisando esse bilhete que vocês têm aí, tá certo? Então, nesse caso, é para que vocês digam qual dos três era o sequestrador e por quê, tá bom? Não é apenas dizer, tem que justificar por quê, como é que vocês descobriram, analisando esse bilhete deixado aí pela pessoa que havia sido sequestrada, quem era, só com essas informações aí, quem era desses três aí o sequestrador e por quê, tá bom? Vocês entenderam essa parte? Como eu expliquei, pessoal? Então, olhar esse bilhete aí e através dessas informações descobrir desses três suspeitos aí quem realmente foi o sequestrador desse homem rico, tá bom? Lembrando que o bilhete foi deixado pelo homem sequestrado e o detetive pegou esse bilhete, analisou e com essas informações descobriu qual desses três aí tinha sido o sequestrador. É para que vocês digam qual dos três e expliquem por quê, como é que vocês chegaram na resposta, tá bom? Agradecemos bastante a atenção, esse nosso retorno. E vamos seguir a nossa pauta como a gente vinha seguindo até antes do recesso. Lembrando, mais uma vez, que a novidade que a gente traz, extra disciplina, não tem nada a ver com nossa disciplina, tá bom? É mais no sentido de auxiliar cada um de vocês, nesse momento que a gente está vivenciando, que é o curso na segunda-feira, tá bom? Então, a gente vai ficar mantendo contato para dar as informações, alguma coisa que muda, a gente vai estar sempre se comunicando, principalmente pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Valeu, fiquem com Deus, tá bom? Um abraço.